Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Que a graça e paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Uma satisfação poder estar aqui para compartilhar com mais uma porção das Sagradas Escrituras, meditarmos juntos aqui na palavra do nosso Senhor Jesus e assim tirarmos dela vida eterna, extrair dela vida eterna. É o único lugar onde nós podemos extrair palavras de vida eterna. Agradeço a todos vocês que têm se inscrito no canal, sejam bem-vindos os novos inscritos. Agradeço a vocês que têm participado com seus comentários, deixado seus likes, compartilhado. Que Deus possa recompensá-los grandemente, que as bênçãos do Senhor possam ser abundantes na vida de cada um de vocês. E se Deus então nos conceder a graça, vamos seguir trabalhando juntos mais este ano, até onde o Senhor nos permitir. Não sabemos quantos desafios ainda sobrevirão. E o nosso tempo aqui nessa terra, ninguém sabe, né, quanto tempo vai durar ainda, mas se Deus nos permitir, queremos estar trabalhando, fazendo algo para Deus, algo que seja de edificação para as pessoas, que seja de ajuda nesse momento tão difícil, de tanta confusão, de tantas vozes. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Jesus diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, a vida. Então, para nossa segurança, existe a verdade, existe a fé, e é nisso que nós precisamos estar firmados. Gostaria de convidá-los então a ler comigo 1 Timóteo capítulo 2, do verso 1 até o verso 7. Gostaria de começar com essa escritura, e assim podermos dar sequência aqui neste assunto. Para você que não assistiu o último vídeo então de 2023 falando sobre este assunto, te convido também a acessar aqui depois no canal e assim você poder ter mais aproveitamento, né, sobre este conteúdo. Então Paulo disse assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, né, ou súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Eu queria destacar aqui Paulo dizendo para nós fazermos súplicas, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens. Ele vai citando aqui pelos reis, no nosso caso pelos presidentes, e por todos os que estão em eminência, né, que estão no poder. Agora vejam bem, se a gente não consegue orar uns pelos outros, se a gente não consegue orar pelos nossos irmãos que não creem como nós, seus irmãos de outros grupos, de outras vertentes, ou para aqueles que até congregam juntos, mas têm alguma divergência, algum pensamento, alguma diferença em algo, como é que vai conseguir orar pelos outros, pelos homens do mundo, pelos políticos corruptos? Então veja que a Bíblia, ela traz sempre a verdade de Deus, que é a palavra de Deus, em forma de escrita de palavras. E muitas vezes nós recebemos uma luz de Deus em determinado assunto e já achamos que temos tudo, que já estamos podendo, né? Que já temos o suficiente. Mas se nós examinarmos, irmãos, quanta coisa das Escrituras a gente não cumpre, a gente não pratica. E aí a gente fica brigando uns com os outros, com discussões, né? Brigando com palavras, brigando com parágrafos para lá e para cá. E se a gente examinar, se a gente olhar para nós, meu Deus, quantas partes nós não estamos cumprindo, porque estamos mais preocupados em convencer o outro acerca de nossa tese, da visão que tivemos, sendo que nós precisamos uns dos outros, cada um carrega uma porção, cada um vê de um ângulo, e através disso nós vamos tendo o quadro completo. Claro que discernindo o Espírito, que o diabo também veio com uma parte da palavra, mas qual que era o motivo e o objetivo do diabo? Vindo do diabo, claro, não podia se esperar muita coisa. Porque somos um corpo, e um corpo tem muitos membros, e cada membro opera a sua função, faz a sua parte em benefício de todo o corpo. Nenhum membro pode sobreviver sozinho. Mas nós estamos querendo ser membros, queremos agir como membros autônomos, como se fossem autossuficientes, como se tivessem todo o corpo. Não, é apenas um membro, é apenas uma parte.
O restante vai estar em outros membros. Então, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de nosso Salvador. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Mas os reinos deste mundo não é do diabo? É. Mas a Bíblia fala que, independente de tudo, a gente tem que orar por todos e agradecer a Deus. Aí eu não quero me estender aqui muito nessa parte. Em algum momento aqui no canal eu já comentei acerca de política, mas a gente está aqui ainda usufruindo da educação, da saúde, de vários direitos, benefícios de um cidadão comum aqui na Terra. A gente está aqui nesse mundo, a gente precisa dessas coisas. Claro, Deus é acima de tudo, Deus é o nosso provedor, Deus é tudo, mas Deus, Ele permite essas pessoas chegarem ao poder, Ele permite esses meios naturais também para nos abençoar. Um bom médico, seja qual for a profissão, alguma pessoa que vai nos ajudar de alguma forma, que vai atender as nossas necessidades de alguma forma, Deus pode usar seres humanos, como Ele usa seres humanos para anunciar o seu evangelho, Ele usa também para essas outras necessidades. Só que muitas vezes a nossa mente está tão limitada, tão fechada, que a gente não vê isso. E é a verdade. Então veja que se eu ficar preso através das cercas que os homens criam, venha para cá, aqui que tem a verdade agora. Porque viu esse assunto e aquele assunto aqui, agora é que tem toda a verdade. Aí já se cria um slogan para aquele grupo, uma marca para aquele grupo, e foca naqueles pontos, e o restante não é importante. E é normal que todo pastor vai ter a sua linha doutrinária, o ministro vai defender ali as doutrinas. Cabe ao povo, claro, examinar nas escrituras, na mensagem, se aquilo está de acordo ou não, se está fora. Então vejam bem, seguindo aqui a leitura. Então isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem. Olha aí, desejo de Deus, todos os homens se salvem. Todos vão se salvar? Não. Mas é desejo de Deus que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então assim, hoje muitos não estão desejando que todos se salvem, não. Muito pelo contrário. Nós se salvando, o resto... Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos para servir de testemunho ao seu tempo, para o que, digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Então, sempre chamando a atenção para uma verdade, para a verdade, na verdade, porque cada cabeça vai ter a sua sentença, né? Como diz aí muitas pessoas, cada homem vai ter uma visão diferente. Não à toa, Deus envia um profeta, né, para trazer o entendimento das Escrituras ou anunciar, seja o juízo, seja a misericórdia. Deus não trata com várias cabeças ao mesmo tempo, né? Porque senão seria uma confusão. E todas essas lideranças, todos esses homens que Deus levanta, sempre vão retornar ou sempre vão se basear naquilo que está escrito. E estes homens, irmãos, eles não vão desconsiderar, eles não vão... A Bíblia, se nós formos olharmos, ela é formada, né, por vários profetas. Vários profetas é que formou grande parte da Bíblia, né? Suas profecias, seus escritos ali, formou grande parte da Bíblia. E eles não se contradizem. Porque o mesmo Espírito Santo que estava em um, estava em outro, ali atuando de maneira, né, a inspirá-los a escrever o que estavam escrevendo. Então, se esse mesmo Espírito Santo está em mim, está no outro, ele vai nos guiar nessa verdade. Agora, esse Espírito Santo vai fazer com que nós reconheçamos
que Deus me usa como uma porção, Deus usa o outro como uma porção, usa o outro, e eu preciso de cada um desses. Porque se eu sou um membro desse corpo, é o que eu desejo, é o que eu luto para ser, como um membro, eu preciso dos outros membros, porque eu não sou o corpo todo sozinho, eu sou só um membro. E muitos líderes, muitos ministros, eles transmitem essa sensação, que o grupo deles é o corpo todo, sendo que ali são membros. São partes do corpo místico de Jesus Cristo que está reunido nos 4 cantos da terra. Então que Deus acrescente as bênçãos à leitura aqui da sua palavra, e assim vamos seguindo neste assunto. Gostaria de começar aqui com uma citação também muito importante. Alimento espiritual a seu tempo, né? A seu devido tempo. Vocês acompanham aqui comigo? 18/7/65, a partir do parágrafo 33. Agora, aquele tipo ali com que eu vou tipificar Elias com a igreja hoje, a igreja de hoje, pouco antes do juízo, ele recebeu esta mensagem. Elias, ele representou, recebendo cuidados no natural, seu alimento natural, porque não ia chover agora, conforme a palavra de Deus, por 3 anos e 6 meses, ou até que Elias chamasse por isso. A hora em que disseres, Elias é a que será. Portanto, ele caminhou até o rei e disse, nem mesmo cairá o orvalho até que eu chame por ele. Essa é uma carga e tanto, não é? Uma mensagem e tanto. Agora nós vamos tipificar isso com a seca espiritual hoje, né, de hoje. Agora todos sabemos, todos estamos bem conscientes de que há uma grande seca espiritual na terra hoje, espiritualmente falando. E você sabe, isso foi predito pelos profetas que seria pouco antes da segunda vinda de Cristo. Virá uma fome na terra, não será só de pão, mas de ouvir a palavra de Deus. E esse dia é agora, ouvir a verdadeira palavra de Deus. Agora, isto tipifica a seca natural com a espiritual. E nós temos visto que isso tem acontecido de forma muito clara, de grande proporção, né? As pessoas tendo que se deslocar cada vez mais, porque não se tem essa verdade mais tão próximo de sua casa. Então, é um cumprimento da Escritura. Eu vou até achar essa Escritura aqui, irmãos. Se não me engano, está no livro de Isaías. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui rapidinho. Não, é no livro de Amós. Livro de Amós, capítulo 8. Deixa eu confirmar aqui. O próprio Deus, né, que falou isso, né? E está se cumprindo essa palavra, está se cumprindo isso que Deus falou. Já vou ler aqui a partir do verso 11. O verso 11 já aqui, deixa eu colocar aqui para vocês aqui. Depois vocês podem procurar, Amós capítulo 8. Você pode ler depois aí o capítulo todo. Já vou pegar aqui do verso 11. Ó. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, eis que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. E se nós analisarmos, hoje muitas pessoas têm vendido suas casas, têm deixado seus empregos, têm buscado a fome pela palavra de Deus. Há uma fome, a gente olha no natural, uma abundância de alimento, apesar de que na sua maior parte um alimento transgênico, um alimento que faz mal à saúde. Hoje está muito fácil a pessoa comprar comida em qualquer lugar, tem no posto de combustível, né? Tem ali as conveniências, na padaria, no supermercado, tem perto de casa, então ninguém passa fome mais assim. Só que um alimento saudável aí já está cada vez mais difícil de achar. Então, se fôssemos levar para o espiritual, qualquer tipo de alimento tem pertinho de casa, mas a verdade, aí veio a pergunta, onde está a verdade? As pessoas estão buscando por essa verdade, estão com fome. Foi profetizado e está acontecendo. Aí o profeta está chamando a atenção que lá nos dias de Elias, a
aconteceu essa cena, né? E ele falando que isso tipifica aquela seca natural, né? Tipificando a espiritual, de ouvir a verdadeira palavra de Deus. Agora, antes de seguir aqui, irmãos, eu vou ler aqui mais esse parágrafo aqui de perguntas e respostas de 1954 e depois quero ir ali em Mateus capítulo 4. Então veja o que ele disse aqui, olha. E no dia do julgamento, quando estas noites que eu tenho pregado, haverá como uma grande gravação nesse dia e minha voz será ouvida e eu terei que ficar lá e dar conta, pois minhas palavras ou me abençoarão ou me condenarão naquele dia. E tem sido minhas palavras nos últimos 20 e poucos anos, como um menino de cerca de 20 anos de idade pregando o evangelho, e tenho 45 anos agora, e eu nunca mudei um pouco, porque eu não poderia mudar enquanto a Bíblia permanecesse assim. Eu enraizei em bispos e tudo mais, eu nunca vi um ainda que pudesse falar contra isso, de acordo com a palavra. Este padre aqui, alguns dias atrás, ele disse: Reverendo Branham, aqui, quero que você preste muita atenção aqui nessa parte. Nós não tomamos a Bíblia. Olha só. Nós não tomamos a Bíblia. É a igreja para nós. Então você não pode falar com esse homem, mas se você vai basear na Bíblia, é diferente, vê? E hoje, irmãos, as igrejas da mensagem, as igrejas no geral, né, denominacionais e tudo, elas caminharam para isso aqui. O que antigamente era a Igreja Católica que estabeleceu isso, eles não tomavam mais a Bíblia como absoluto, eles tomaram a igreja como absoluto. Né? Tanto que eles têm um Papa, a igreja, que a igreja falou ali é o que vale. Independente do que diz a Bíblia, que a igreja falou. Aí depois as denominações foram nesse sentido também, e muitos grupos hoje também caminharam para isso. Tomaram o que a igreja disse para eles e descansaram naquilo. Sendo que a verdade não é a igreja que é a verdade. Porque pastores podem ter suas linhas doutrinárias, as igrejas podem ter suas tradições. Agora, a verdade completa, ela está na palavra de Deus. Aí vamos lá agora para Mateus capítulo 4. Então, Mateus capítulo 4. Acompanha aqui comigo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito. Agora vejam bem. A gente sempre, irmãos, são, com todo respeito a grandes homens que Deus usa, que trazem assuntos muito importantes, com grande clareza, com grande entendimento, com propriedade para dizer aquilo e tudo. Mas Deus tinha um Pedro que era um iletrado, João também, o apóstolo, se não me engano, homens iletrados, analfabetos ou semi-analfabetos. Pedro talvez não conseguisse escrever nem o nome dele, mas foi revelado pelo Espírito Santo. Revelado pelo Espírito Santo. E aquele mesmo Espírito Santo é que o conduziu ao Pentecostes, ao selo de Deus. Não foi outro Espírito Santo. Agora esse Jesus aqui, que já tinha sido batizado nas águas, que João Batista viu a pomba descer e pousar sobre ele, quem que era aquele? Era o Espírito Santo, que guiou Jesus, olha aqui, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Agora vejam vocês que aqui Jesus ainda não tinha iniciado o seu ministério, porque se você seguir lendo aqui o capítulo 4 de Mateus, você vai confirmar isso que eu estou dizendo. Tem Bíblias que colocam até um subtítulo ali depois do verso 11. Jesus só iniciou mesmo o seu ministério ali pregando, operando sinais e maravilhas depois disso aqui. Mas veja que ele estava sendo conduzido pelo Espírito. E tem pessoas hoje que acham que só depois que ele estiver operando sinais, maravilhas, acontecendo milagres e todas essas coisas, o poder, aquele poder, só nessa parte que é o Espírito Santo. Aí está selado agora. Ali é um momento, quem sabe, de auge desse processo, de conclusão dessa etapa. Mas nas etapas anteriores não deixa de ser o mesmo Espírito Santo, que estava aqui conduzindo Jesus, levando Jesus a passar esses processos aqui de quê?
Ele não precisava passar por isso, claro, mas ele cumprindo toda a justiça, como ele diz, né, para João Batista mesmo, se não me engano, assim nos convém cumprir toda a justiça, porque João disse para ele: eu que careço de ser batizado por ti, você vem a mim para ser batizado, né? E aí Jesus disse: assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele, para cumprir a palavra de Deus, para nos dar um exemplo, passou por tudo isso aqui, nos mostrando, irmãos. Todos nós queremos chegar a esse poder, queremos chegar a esse momento de adoção e tudo, a esse selamento, mas existe um processo que o próprio Jesus passou por ele, mas era o mesmo Espírito Santo que depois ele foi lá transfigurado, que depois ele ali adotado, ele me ouvir com toda aquela glória. Mas antes de chegar aquilo, o mesmo Espírito Santo passou com ele, guiou ele aqui a resistir o diabo, com a palavra, discernir o Espírito. Então, pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Aí no que o diabo vai atacar ele? Já de cara, na fraqueza dele. Ele estava com fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, né? Está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então veja que aqui em nenhum momento Jesus usou de poder contra o diabo. Ele só venceu pela palavra. E resistindo o diabo. Resistindo. O diabo estava atacando e ele resistindo. Antes de Jesus usar poder, ele estava vencendo o diabo pela palavra, resistindo o diabo. Aí tem gente querendo já ter o poder. E eu creio no poder de Deus, eu creio que Jesus Cristo mesmo ontem, hoje eternamente, João 14, 12, Marcos 11, 23, Marcos 16, 15, eu creio em todas essas coisas. Mas não adianta eu querer pegar as escrituras e fazer elas funcionar na marra. Não adianta. Porque Deus é obrigado. Eu posso ficar repetindo isso aí até secar a saliva da minha boca. Não é isso aí que vai fazer as escrituras acontecer. Eu tenho que reconhecer o dia e a mensagem que eu estou vivendo. Eu tenho que me posicionar nas escrituras. Tenho que saber o meu lugar. Tenho que saber o dia e a hora que estou vivendo. O que é para cumprir nesse dia? Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito, olha aí, está escrito, o diabo vindo com a palavra. Que aos teus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: também está escrito. Lembra como é que ele começou resistindo o diabo? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas tudo depende do motivo e objetivo. Que aí igrejas, grupos, para defender aquela linha, aí eles batem naquela tecla e você quer mostrar: não, irmão, mas também está escrito, olha. Tem posição de mãos para receber o Espírito Santo? Tem posição de mãos para receber cura? Tem. Mas olha aqui, tem pessoas que recebeu até antes de ser batizado nas águas. Mas olha aqui, quantas pessoas foram curadas como o centurião, o criado dele, o centurião romano. Mateus capítulo 8, se não me engano. Que Jesus falou que aquela fé que agradou Jesus, falou assim: olha, entre os judeus eu não encontrei essa fé, porque o judeu tinha aquela necessidade de sinais, né? Como nós lemos. O próprio Paulo explicando, ou o irmão Brano explicando, já tinham passado aquela situação com os gregos, né, cheios de palavras de sabedoria, então eles estavam enfadados já daquilo e queriam ver o sinal, queriam ver a manifestação de poder. Então Deus trabalha de acordo com a nossa fé. Irmãos, quantas vezes nas Escrituras Jesus disse: tua fé te salvou, tua fé te curou, tua fé, tua fé. Lembra quantas vezes o profeta citou ali, Mateus capítulo 16, a partir do verso 13, a base onde Jesus fundamentou a sua igreja, na confissão, na pedra, confissão. Fé, confissão. Sobre essa confissão, sobre essa pedra. Mudou o nome de Pedro lá? Pedro, pedra, confissão. Que Jesus perguntou e ele confessou e ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Mas veja, irmãos, que é questão de revelação. Né? O quanto eu sei explicar a gramática aqui do português, porque se você pega ali que estava no grego, isso é muito bom, critério de conhecimento, mas sem revelação dessas coisas, a gente fica com a cabeça cheia de informação, e aí a gente quer pegar, aplicar isso assim, aplicar isso de um jeito, de outro, e a coisa não funciona. Deus tem homens para trazer essas informações gramaticais e traduzir. Cada um fazendo aí o seu papel, mas precisamos de revelação. Revelação espiritual. Então disse Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo transportou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Né? Jesus, e o diabo, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e os serviram. Aí se você seguir aqui, a leitura, vocês vão ver aqui no verso 17, desde então começou Jesus a pregar, dizendo, arrependei-vos, né, porque é chegado o reino de Deus. Então depois disso aqui, irmãos, que Jesus começou a pregar. E aí, claro, os sinais e maravilhas acontecendo, mas primeiro Jesus resistiu o diabo com a palavra. Primeiro ele passou por essa parte. Agora, muita gente está querendo pular as etapas. Está querendo aí avançar no processo. E não é bem assim, né? Vamos voltar aqui no slide. Aqui, João capítulo 4, onde eu li, né, no outro vídeo, depois você pode voltar lá. E perguntas e respostas número 1. Então, vamos entrar aqui nas perguntas. 23 de agosto de 1964. A leitura aqui é um pouco extensa. Eu vou tentar ser um pouco mais objetivo aqui, mas às vezes acaba tendo que ler tudo aqui para entender o contexto. Mas eu quero que vocês observem, né, os tipos de perguntas que eram feitas ali para o irmão Branham. E imaginem que os espíritos, as pessoas, né, já morreram, mas os espíritos estão aí. Estão atuando da mesma forma, usando outros corpos. São dúvidas que muitas pessoas têm hoje. Então, se nós examinarmos isso aqui, nós vamos ver que muitas coisas que aconteceram ali nos dias do irmão Branham acontecem hoje. Porque nós vamos vendo que o comportamento humano acaba seguindo um padrão. E o diabo, muito melhor do que nós, já estudou isso faz tempo, né? Continua estudando o nosso comportamento, continua nos observando, né? Então, está atento a tudo isso. Por isso, nós precisamos resisti-lo. Vencer ele agora, irmãos. Eu sei que existe muito hino que se faz, muita pregação, que tal, que vamos fazer e acontecer. Vamos com calma, que as coisas têm o seu momento, né? Irmão Branham, é crido geralmente por muitos irmãos que seguem sua mensagem que você é o Messias desse dia. É isso assim? Então, o irmão Branham tinha esses desafios, né? Enfrentar essa tendência humana. E o diabo aproveita da tendência humana, como eu disse, ele estuda, né, comportamento, quanto tempo que ele está lidando aí com o ser humano. Então ele tinha que lidar com isso, irmãos. Irmão Branham, com aquele ministério que tinha. Não, Senhor. Irmão Branham, conte-nos claramente. Você parece vacilar em dar-se a conhecer e nós sabemos que com tal ministério, como Deus te tem dado, você deveria ser identificado em algum lugar nas Escrituras. Então, observe aqui, irmãos, que esse grupo de pessoas conseguiu identificar que esse ministério que o irmão Branham manifestava deveria ser identificado nas Escrituras. Era escriturístico. Eles conseguiram ver isso, coisa que muita gente não viu, não percebeu. E o diabo, astuto como é,
percebendo que não conseguiu impedir deles ver que aquele ministério estava identificado nas Escrituras, então ele estava tentando jogar eles para outro extremo. De fanatismo, de colocar o irmão Branham no lugar de Deus, de achar que ele era o Messias. Aí vocês acham que esse mesmo diabo não aproveita dessas tendências humanas, dessas falhas humanas, para levar as pessoas a esses tipos de pensamentos hoje? Não que elas vão pensar que algum pastor, que algum ministro aí é o Messias, mas tomar essa pessoa, conseguiu ver que Deus está usando, que aqueles assuntos são verdade, amém? Mas olha o risco de cair numa situação como essa, ou semelhante a essa. Número 2, você nos falou de seu propósito de ir a Arizona a primeira vez, nos disse por quê, aconteceu, porém não nos disse por que regressou outra vez. Estava ali em cima, na cola do irmão Branham, né? Em primeiro lugar, eu não sou o Messias, o Messias é Jesus Cristo, mas nós somos Messias. Cada um de nós. Messias significa ungido, e nele habitou corporalmente a plenitude da divindade. Em mim, agora olha que especial isso aqui. Que eu estou destacando aqui, tentando chamar a atenção de vocês para isso aqui, já repeti algumas vezes. Em mim mora apenas uma parte de seu espírito, assim como mora em você. Aí nós voltamos lá em Atos 2, a partir do verso... Agora eu não lembro a partir de qual verso que caiu ali o batismo do Espírito Santo, mas em Atos capítulo 2, né, vocês conhecem, pode voltar lá depois, aquela coluna de fogo se repartiu entre aqueles 120. Cada um deles tinha uma porção de Deus neles. Ninguém, tanto que Pedro, se quisesse saber de coisas mais profundas, olha, Pedro, aquele que tinha as chaves, aquele que andou com Jesus, aquele que tinha todo aquele status que tinha. Se quisesse saber de coisas mais profundas, ele ia ter que ouvir Paulo. Pedro tinha sua porção, mas Paulo tinha aquela porção que Deus deu para ele. Um precisava do outro. Aí veja, o profeta dizendo aqui, em mim mora apenas parte do seu espírito, assim como mora em você. Mas como que eu vou pensar que eu tenho tudo? Nosso grupo aqui tem tudo. Aconteceu com as outras eras. Receberam uma porção, se fecharam naquilo ali e não conseguiram avançar com a próxima luz que Deus deu. E, irmãos, é claro que nós estamos nesse tempo final, sétima era. A palavra já foi toda revelada, mas individualmente para cada um de nós, isso está sendo revelado. Está sendo revelado. Você já viu até certa parte, eu já vi até certa parte, até que todos nós cheguemos a essa plenitude. Porque os santos lá do passado, como diz a Bíblia, sem nós não são aperfeiçoados, estão aguardando nós chegarmos a essa perfeição. Né? Tem aqui, já usei tanto essa foto aqui da estatura de um homem perfeito, né, da pirâmide, mas vale a pena lembrar. Olha lá a pedra de coroa, o Espírito Santo está lá em cima. Mas cada pedrinha dessa, cada virtude dessa, é o Espírito Santo, mas em porção. Aí desejamos chegar àquela plenitude ali para receber a pedra de coroa. Isso aí vai transformar nossos corpos. Vai chegar a um estado glorificado, imortal. Mas veja que ali são várias pedrinhas mesmo. Em cada era, várias pedras. E de maneira geral, claro, todas essas pedras formando este corpo. Se fosse olhar de maneira... olhamos ali a foto de um ângulo, né, macro, uma visão geral, mas se olhar de uma visão individual, micro, uma pedrinha também é uma pirâmidezinha. Mas ela sozinha é uma porção, é uma pedrinha só da pirâmide. Nós precisamos de Deus, claro, do Espírito Santo, abrir o nosso entendimento para que a gente não fique fechado, nosso mundinho. Então aqui eu queria destacar isso, irmãos. Depois vocês podem ler aqui. O profeta vai dando aqui, né, os esclarecimentos, né, porque voltou lá no Arizona e tudo. Irmão Branham, tem algumas perguntas que desejo fazer.
Ele vai, tem ouvido as pessoas dizerem que você aconselhou as pessoas que vendessem todas as suas casas e que seguissem para o Arizona. Que o profeta já estava morando lá no Arizona, né? Mais pro final ali de sua vida. A igreja lá em Jeffersonville. E o profeta morando, tinha mudado lá para Tucson, Arizona. Deus, né, o guiou aquilo ali, tinha os propósitos e tal. E muitas pessoas com isso, então, estavam questionando, estavam querendo saber se tinham que mudar para lá e tal, devido ao irmão Branham ter mudado. Né? Veja aqui, deveríamos nós vendermos nossas casas? Disse você isso? Então estava rolando aí, estava espalhando esse boato que o irmão Branham disse que as pessoas, né, vendessem suas casas, né, e fossem lá para o Arizona, fossem atrás do irmão Branham. E lemos ali em João capítulo 4 que nem Jesus, que era o único homem que podia falar para aquela mulher samaritana ou para qualquer um, não, vem comigo, que eu sou a verdade e a vida. Sou a verdade, o caminho e a vida. Mas nem ele disse para aquela mulher fazer isso. Ela congregar com ele lá em Jerusalém. Não, ela ficou lá na cidade dela e ali ela foi, né, uma tocha que incendiou aquela cidade, né, que anunciou as boas novas. E Jesus poderia muito bem ter falado para ela, já que Jesus era a verdade encarnada, e ele não fez isso. Aí hoje, quantas vezes, né, como eu disse, volto a repetir, às vezes tem um pastor naquela cidade, pode não ter toda a luz completa ainda, mas o que o outro não ajuda ele? Se ele não quer, né, não quer saber do restante, tudo bem. Mas às vezes tem algum ministro ali que está começando, está lutando, batalhando, mas tem a parte também, que as pessoas elas querem ministérios prontos, né? Fala de começar do zero, de restauração e tudo, mas tomam ministérios prontos. Aí eu não entendo que começar do zero é esse. Aí já toma uma igreja pronta. Não, senhor, eu não disse isso. Aí ele rebate isso, aí conta ali, fala sobre o sonho do irmão Junior Jackson e tal, vai dando ali as explicações. E as pessoas interpretando, né, irmão Cerrado, ele aqui explicando que o anjo falou para ele ir lá pro Arizona e tal, e teve esse sonho do irmão Junior Jackson, me dando todas essas explicações, né, a questão da abertura dos selos e tal, e ele falando aqui, olha, não me importa aonde você vá, porém apenas faça isso. Mas crer que a noiva se vai de lá está errado. Né? Crer que a noiva vai estar reunida só lá em Jeffersonville ou só lá em Tucson, que é de lá que a noiva vai sair, está errado. E hoje? Seria diferente isso? A noiva agora vai reunir só numa cidade específica? Se o irmão Branham, que era o profeta, falou que não, que ele não reuniria a noiva num lugar só específico, a noiva está sendo reunida pela mensagem, pela palavra de Deus, lógico, mas nos quatro cantos da terra. Sempre tenho aconselhado as pessoas que permaneçam onde estão e continuem até que Jesus venha. Tenho dito muitas vezes que esta gravação seja uma recordação, que este dia seja uma recordação, que minha palavra seja uma recordação. Nunca, em vez alguma, o disse a alguém. Nunca fiz prosélitos, né? Nunca tratei de fazer com que alguém viesse a esta igreja. Olha aí, irmão Branham, mas hoje tem sido diferente, irmão Branham. Hoje tem sido diferente. Muitos homens têm feito proselitismo. Muitas vezes não é diretamente, mas indiretamente. A partir do momento que eu venho aqui na internet e falo, tá todo mundo errado, tá todo mundo errado, tá todo mundo errado. E aí destaco. Só eu sou homem de Deus, só na minha igreja as coisas acontecem. E as pessoas vão vir para cá, né? As pessoas, como nós lemos lá em Amós capítulo 8, uma fome pela verdade, uma fome por este alimento. Aí se em lugar nenhum está tendo alimento, e eu me levanto como o José que está tendo o alimento, veja como a coisa está complicada, né? Ao ponto de dizer-lhes que abandonem suas igrejas e vendem
e vendam seus bens e coisas. Deus sabe que sempre tenho aconselhado as pessoas a que permaneçam cristãs, e que fiquem onde estão até que Deus te chame. Irmãos, se eu tivesse conhecimento dessas coisas aqui há uns 5 anos atrás, mas Deus sabe de tudo, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Fiquem aí mesmo. Porém, agora dizer às pessoas, alguém diz, bem, quero vir para cá, quero viver aqui, vá onde queira ir. Isso está bem, né? Se é algo que parte da pessoa, ela tem o assim diz o Senhor na vida dela, para ir para lá, vir para cá, para acolá, não me importa aonde vás, isso não é negócio meu. E aqui ele fala algo interessante, antes de eu seguir aqui, irmãos, que lá nos Estados Unidos, muitas pessoas, né, recorriam, né, às instituições, né, de caridade, porque não podiam regressar a seus lares, né? Muitas pessoas que faziam até esse tipo de mudança assim, né? Porque vejam bem, irmãos, eu posso dizer isso também com propriedade, porque quantas vezes a gente se mudou por causa principalmente da palavra, querer congregar naquele lugar onde está tendo alimento, aquele pastor que está pregando isso e tal, e a gente sabe muito bem como que é. Você sai de emprego, sai ali daquela sua zona de conforto e tem aquele recomeço e adaptação e tudo. E o que o profeta diz aqui? Olha, agora tem um grupo ali fora que logo estará a misericórdia. O que vai acontecer? Vimos aqui para o rapto da noiva. É justamente isso que os jornais esperam. Estão esperando conseguir que eles recorram à instituição de caridade e não possam regressar aos seus lares. Olha que situação aqui que... no âmbito natural, né? Aí vai para determinada cidade, muitas vezes não consegue um emprego ali de imediato. E aí tem família. Como é que faz? Em pagar aluguel, ou vende casa em determinado lugar. Aí vai para outro que o custo de vida é maior. Aí aquele dinheiro já não é suficiente para comprar uma casa ali. Então, tem muitas coisas que fazem parte aí do pacote e tem que ser uma decisão mesmo pela palavra, irmãos. Pela palavra. Porque se for pelo homem, o que o homem vai poder fazer? A igreja se une ali, ajuda um pouco, mas irmãos, a realidade bate. Está cada vez mais difícil, né? A sobrevivência, o custo de vida, tudo aumentando cada vez mais. Então, por isso a decisão tem que ser pela palavra. Se não for pela palavra, Deus não é responsável, não. Mudou, quis mudar. É por causa da igreja, por causa daquele ministro. Então, o profeta chama atenção para isso aqui também, essa parte natural. E depois, olha aqui, logo eu me meto em problemas. Aí mais preocupações ali no âmbito natural, material, né, para a igreja. E olha só, interpretaram que todos devemos estar com você ou perderemos o rapto. Olha aí, interpretação que muitas pessoas estavam tendo ali, né? Isso aqui também é digno de nota. Ele citando aqui, né, algo que ele leu sobre Martinho Lutero, ele fala isso na Exposição das Eras também, não nos comparando a ele, mas esta é uma reforma como foi aquela. A pergunta era, os historiadores disseram, não é como uma coisa maravilhosa pensar que Martinho Lutero pudesse protestar a Igreja Católica e com isso conseguir a sua... isso foi uma coisa maravilhosa. Porém disseram, a coisa mais maravilhosa de Martinho Lutero não foi isso, mas como pôde ele sustentar sua cabeça por sobre todo o fanatismo que seguiu a seu serviço e ainda permanecer fiel à palavra e à sua vocação. Então, os historiadores ali ficaram mais admirados com Lutero ter conseguido permanecer fiel à palavra e à sua vocação, sustentar sua cabeça, né, diante de todo o fanatismo que seguiu.
E hoje, como está sendo exigido da nossa mente, né? Do nosso mental? Quantos jovens têm se suicidado, né? Cada vez mais ao redor do mundo? Então, diante desse fanatismo que se segue, vem uma verdade, mas é tanto fanatismo ao redor daquilo, tantos extremismos, tantos legalismos ao redor daquilo, que somente o Espírito Santo, irmãos, para nos manter fiéis à palavra, à vocação, à nossa soberana vocação, sem que a nossa mente se abale. E aí vem alguém como eu, sem nenhuma relevância, sem nenhuma representatividade, e só Deus, só o Espírito Santo para, como ele disse, quem tem ouvidos ouça. Que pode estar dizendo a verdade, mas se não vem de fulano, se não vem de ciclano, não vale, né? Também acerca dessas famílias que têm vendido tudo, se mudaram a Sierra Vista, Arizona, onde eles têm interpretado de uma de suas gravações. Veja bem, irmãos. Interpretaram, através de uma pregação, que ouviram que o rapto acontecerá em Arizona. Você lhes aconselhou a que fossem ali? Com certeza não os aconselhei. Quando eles escreveram uma carta acerca disso, alguém aqui em Connecticut ou algo, eu respondi a carta e disse: vocês estão cometendo a pior ação que alguma vez fizeram em sua vida. Não façam uma coisa como essa. Eu esqueci de colocar aqui, colocar de novo. Deixa eu ler de novo, né? Que eu esqueci de colocar aí para vocês acompanharem. Então, aí a pessoa disse, né? Também acerca dessas famílias que têm vendido tudo, se mudaram a Sierra Vista, Arizona, onde elas têm interpretado de uma de suas gravações que o rapto acontecerá em Arizona. Você lhes aconselhou a que fossem ali? Pelo menos a pessoa estava perguntando, né? Em vez de sair espalhando antes de saber direto da fonte, né? Aí ele disse: com certeza não os aconselhei. Quando eles escreveram uma carta acerca disso, né? Aí cita aqui o nome da cidade. Eu respondi a carta e disse: vocês estão cometendo a pior ação que alguma vez fizeram em sua vida. Não façam uma coisa como essa. Vem? Bom, vocês apenas recordem. Todos vocês sabem que não digo a essa gente que faça isso, lhes digo que não façam. Porém, veem vocês, isso tem que seguir ao serviço. Porque as pessoas me chamam de Messias. Outro dia um indivíduo ali fora me mostrou que ele tinha uma coisinha e ia empreendê-la. Olha só. Os desafios que o profeta estava tendo, né? E até hoje continuam grupos com essas linhas, com esse espírito. E já começou lá, com o profeta vivo aí. O indivíduo ali fora me mostrou que ele tinha uma coisinha e ia empreendê-la. Queria que todas as pessoas se batizassem em meu nome. Isso me faria um anticristo. Mas eu não estou por essas coisas e tudo, vocês sabem disso. Porém, vocês veem, isto apenas identifica a verdadeira mensagem. Quer dizer, essas coisas seguem, identificam a verdadeira mensagem. Mas é para ser ali um espantalho, para tentar desviar o foco, a atenção das pessoas no que realmente interessa, né? No que realmente é necessário. Aí ele mostrando pela escritura, né? Citando lá na primeira vinda, que aconteceu a mesma coisa com João Batista, né? Eles perguntando se ele não era o Messias, né? Aí João respondeu: não sou, nem mesmo sou digno de desatar suas alparcas, né? Suas sandálias. Aí mais pergunta nesse sentido: estas pessoas reclamam crer em toda a palavra que você diz como a verdade, porém elas não creem. Elas não creem. Suas próprias ações provam que não creem. Por favor, desejo saber sua resposta sincera, sim ou não, acerca disso. Então aqui já é uma pergunta da pessoa relacionada à atitude ali que as pessoas estavam tendo, né, sobre o que o irmão Branham dizia e versus o que elas entendiam e faziam, né. O irmão Branham aqui dá a resposta.
Isso aqui também é interessante, ó, a respeito, né, das pessoas vender as casas, mudar para lá e tal. Olha só. Dentro disso aqui que a pessoa comentou, né, que está relacionado à questão das pessoas se mudarem para ficar lá onde o irmão Branham estava. Aí ele dizendo: claro, lhes digo que não vendam suas casas. Vão se tornarem fracassados e entrarão no cabo curto da corda. Não façam isso. Não ficarei em Arizona senão um pouquinho. Olha só. Se deixe que essa gente permaneça ali a caridade, né, que as pessoas vendem as coisas, saem de seus empregos. Tem gente que já é aposentado, um exemplo. Talvez seja menos difícil para essas pessoas, né? Mas quem está trabalhando ainda, criando família, aí faz esse tipo de mudança, aí naquele caso lá, fica dependendo da caridade. Aí o profeta fala que há de acontecer, isso é exatamente o que estão buscando as denominações e todos eles. Eu lhes disse o que estava atrás dele. Outra escola de profetas ou algo. Olha aí. O profeta chamando a atenção para a impressão que ia passar para as denominações. Olha lá, outra escola de profetas aí, atrás de William Branham. Mais um grupo que estão montando. E se a impressão é que passa, se começa a reunir as pessoas em torno de si, é isso. Eles disseram: vimos seguir a palavra. Olha só. É o que as pessoas falam. Tá mudando para lá, mudando para cá, porque estão seguindo a palavra. Tá mesmo? Aí ele diz: nem sequer tem uma igreja ali a qual enviá-los. As classes de igrejas que irão ali são as mesmas que há nos lugares que vocês deixam. Olha aí. Talvez pior. Vê? E de todos os modos não irão à igreja. E eu não tenho igreja onde pregar-lhes. Então estou moralmente obrigado a tirar de Arizona. Aqui ainda em 1964, nesse período que ele estava morando ali, realmente ele nem tinha igreja ali para congregar, assim. E as pessoas querendo mudar para lá. Então por isso ele dizendo isso. Aí ele vai dando aqui mais alguns esclarecimentos, né? Depois vocês podem ler aí mais completo. Aí ele exortando as pessoas aqui: se me creem um profeta, não interpretem mal minhas palavras, né? Dificuldade que é para as pessoas compreender, mas muitas vezes, irmãos, as pessoas estão bem intencionadas, mas o diabo aproveita, ele está ali o tempo todo, por isso que tem que alguém advertir, né? E por isso, irmãos, Deus levanta seus dons, cada um vai ver uma parte, cada um vai fazer uma parte. Vai ter um ensinando, vai ter outro corrigindo, advertindo, vai ter outro instruindo. É por isso que não é uma pessoa só. É um corpo. O diabo está vindo, atacando de todos os lados. Então, é um exército. São vários soldados. Cada um na sua posição. Para que possamos resistir o diabo e ele fugir de nós. Não acrescentem ou tirem, apenas façam-no da maneira que eu digo, né? Aí olha aqui mais uma. A igreja mais perfeita há de estar em Tucson, Arizona? Desejo estar na perfeita vontade de Deus. Deveríamos mudar para Tucson? A pessoa relacionando a perfeita vontade de Deus em estar na igreja perfeita, que não existe. Vai existir, né? Essa igreja de Jesus Cristo vai se tornar perfeita, né, pela palavra, por todos aqueles processos que a gente encontra, por exemplo, Efésios 4:11. Então a pessoa queria estar na perfeita vontade de Deus. Aí pergunta: a igreja mais perfeita há de estar em Tucson? Aí vem outra aqui, ó. Virá um tempo quando o povo de Deus terá que fugir com você para Arizona? Se assim nos deixará saber quando chegar o tempo? Olha aí as perguntas. Aí aqui ele vai lendo as perguntas tudo para depois ele responder. Ó. Aí outra pergunta aqui relacionada a quando ele trouxe, né, a mensagem do futuro lar. Eu vivo fora dessa área, deveria mudar-me para lá? O profeta usou de exemplo ali o território dos Estados Unidos, né, como eles eram norte-americanos, então ele tomou a nação deles ali como exemplo para tentar mostrar para as pessoas as dimensões da cidade e tal, trazer um pouco de noções geográficas ali, de espaço.
E aí teve gente que entendeu que ali seria a Santa Cidade, o Templo, a Nova Jerusalém, que seria ali. Aí o profeta tendo que esclarecer isso. Não, meu querido, você não faça isto. Você vê como isso é fácil para as pessoas? Quando estavam aqui, quando preguei esta mensagem, eu disse que quando estive medindo a Nova Jerusalém, que estenderia aproximadamente desde Maine até Flórida, então ele usou essa extensão geográfica ali dos Estados Unidos para exemplificar, né, 600 milhas a oeste do Mississippi e tal. Então, dando esse exemplo. Mas creio que estará diretamente ao longo da Palestina, ali mesmo onde brotará a terra e será esse monte. Porém, querido amigo, nada tem que ver com este tabernáculo. Bem, Abraão, Isaac, Jacó, Paulo, todos os santos morreram por todo mundo, foram queimados, afogados, devorados pelos leões e tudo mais. E eles surgirão de cada fenda, de cada greta e cada canto do mundo. Espero estar aí. Eu não sei onde estarei, porém, seja onde for, se estou nesse grupo, não há nada que possa me impedir de estar aí. Isso aqui é muito importante, irmãos. Isso aqui é muito importante. Não tem que estar no companheirismo tal, tem que estar na igreja tal. É claro que se há uma fome pela palavra em você, uma sede de justiça, você não vai ficar num lugar onde não tem o alimento para você se alimentar. Isso é óbvio. Só que Deus, como nós lemos, né, no vídeo passado, alimentou Elias através de corvos. Se você é um filho de Deus, de alguma maneira Deus vai te alimentar. De alguma maneira Deus está alimentando seus filhos. Nem todo mundo vai ter como mudar para onde está tendo uma igreja, para onde está tendo ali um pastor. Nem todo mundo vai conseguir fazer isso. Então, eu não sei onde estarei, porém, seja onde for, se estou nesse grupo, não há nada que possa me impedir de estar aí. E eu não tenho que estar em nenhum determinado lugar. Olha aí, o profeta está dizendo. E eu não tenho que estar em nenhum determinado lugar. O único lugar em que tenho que estar é em Cristo. O único lugar em que tenho que estar é em Cristo. Porque os que estão em Cristo, Deus os trará com Ele. Não me importa onde seja, Ele trará. Sepultai-me em Jesus. Aí o irmão Brana dizendo, não sou eu que estou dizendo. E aí ele ainda dá mais explicação. Observa que aqueles profetas no passado, no sentido literal, sabiam que a primeira ressurreição, as primícias, estariam na Palestina. Né? Jesus, a primícia, estaria na Palestina. E Abraão comprou um lugar e sepultou Sara ali, gerou Isaac, Isaac foi sepultado ali, e Jacó, e todos aqueles patriarcas foram sendo sepultados ali. E José, né, fez com que não sepultasse, né, no Egito, né, Jacó fez José jurar que não sepultasse ali, e José também dizendo, né, José disse, algum dia o Senhor teu Deus te visitará, falando ali para o seu povo, então que meus ossos sejam levados e sejam sepultados com meu pai, né, lá na Palestina, porque sendo profetas entenderam que as primícias da ressurreição estariam na Palestina, e até hoje Israel está ali defendendo aquele território, né, a sua terra, porque ali é onde eles receberão o Messias e etc. A ressurreição, agora aqui no parágrafo 264, onde eu destaquei, e o rapto serão geral por todo o mundo. É o que nós lemos na Bíblia. O que nós lemos na Bíblia lá, em Lucas 17. Ele está falando do mundo. Uma parte está de noite, outra parte está de dia. A ressurreição e o rapto serão geral por todo o mundo. Não importa onde estejas. Quando chegar essa hora, será arrebatado para recebê-lo. Isso é tudo. Nada vai te deter, não importa onde estejas. E apenas espero que eu esteja aí. Eu também espero que seja um deles, né? Verdadeiramente, apenas confio e espero em Deus que serei um deles e que cada um de vocês estará no mesmo. Esse parágrafo aqui já resume tudo. Parágrafo 264. Você que não anotou aí, pode pegar a referência aqui, ó. Perguntas e respostas, número 1, 23 de agosto de 1964, tradução de Goiânia. Ah, não gosto da tradução de Goiânia? Pega lá
da voz de Deus, vai lá no inglês, no espanhol, não sei. Procura então outra tradução. Então tá aí. A ressurreição e o rapto serão geral por todo mundo. Tá aí João 8, 31 e 32. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, permanecer na igreja tal, permanecer no ministério tal, não. Ele nem disse, olha só, irmãos, ele nem disse se vós permanecerdes em mim aqui, Jesus, no meu ministério. Não, ele disse na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Por quê? O ministério dele era 3 anos e meio, ele ia sair de cena. Mas a palavra não, a palavra ia continuar. Ele ia estar lá com eles na forma de Espírito Santo. Então veja, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E, que é muito citado só o verso 32, Mas se você volta antes, para você conhecer a verdade te libertar, você precisa permanecer na palavra de Deus. Aí lembra que lemos lá, Paulo falando em 1 Coríntios capítulo 3, sobre as pessoas estar com aquele véu nos corações e não poder entender, porque elas não se converteram. Daqui, que as pessoas só mudam de igreja, só mudam de pastor, mas elas não permanecem na palavra, elas não vão para a palavra. Aí não são libertas, aí a verdade não pode, elas não conhecem a verdade e não são libertas pela verdade. Ainda perguntas e respostas número 1. Parágrafo 137. Eu trouxe essa pergunta aqui dessa irmã, que dentro desse fanatismo todo que existe, dessas cercas que são criadas dentro dos grupos, será que se algum membro perguntasse para o seu pastor essa pergunta, alguém que estivesse na situação que essa irmã estava aqui, será que obteria essa mesma resposta que o profeta deu? Traria essa mesma resposta? Veja bem, irmão Brana, tenho aceitado a mensagem de Deus para hoje. Era uma cristã a mensagem. E também meu filho. E ambos temos sido batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Meu esposo não tem aceitado a mensagem e a está combatendo. Então nós temos aqui duas coisas. Além de não aceitar a mensagem, ele ainda combatia, ele ainda estava combatendo. Hoje, a maioria dos grupos, só o fato dele não ter aceitado já era um problema. Que dirá então estar combatendo? Então veja bem. Ele tem influenciado a nosso filho e o está levando a uma igreja metodista. Então ele era metodista. Ele quer que eu vá com ele à igreja quando não estamos em culto aqui no tabernáculo. Seria correto que eu fosse com ele ou seria melhor permanecer fora dessa denominação? Fora desse sistema. Agora estamos na mensagem, aquilo lá é um sistema e ele ainda combate a gente e tal. Então, dado todas essas informações, todos esses elementos aqui, esse cenário que nós temos, qual foi a resposta do profeta? Vamos ver. Qual foi a resposta dele? Vá com seu esposo. Nossa, irmão Brana, mas ele não crê na mensagem, ele combate a mensagem. Vá com seu esposo. Porém, não seja as participantes do que estejam fazendo. Você não precisa participar do que eles estão fazendo. Estão combatendo? Você não vai combater a mensagem. Crê que Deus é 3, que Deus é 2, qualquer coisa errada fora da palavra, você não vai participar. Vês? Estás suposta a amar a teu esposo e o amar é o que faz isto. Irmão Brana, amar. Então isso aqui é uma atitude de amor. É uma atitude de quem ama. E aqui de amor, amor de esposa, de mulher para marido, hein? O que dizer então das virtudes? Que lá, para a era de Laodiceia, é amor fraternal. Aí as pessoas vêm e me diz que já recebeu o selo, que vai receber o selo na marra, ignorando estas virtudes. Meu Deus, irmãos, não tem como pular as etapas.
Não tem como. Tratando os próprios os próprios cristãos da mensagem como inimigos, quanto mais denominacionais. E aí o Mombrana vem dar esse conselho aqui, ó. Vá com seu esposo, porém não sejas participantes do que estejam fazendo. Está suposta a amar a teu esposo e o amar é o que faz isto. Apenas seja genuíno sal e ele sentirá sede se há algo nele. Mas o que a gente quer fazer? A gente quer ir lá, tirar ele da metodista e colocar ele aqui no tabernáculo. Arrancar ele lá da metodista e trazer aqui para o tabernáculo. E a pessoa vem com a mesma chamada bagagem, não tem conversão, não tem mudança. Porque para começar, os nossos motivos e objetivos estão errados. Já está errado. Agora está aqui o exemplo. Está aqui a instrução, a orientação que o profeta deu diante dessa situação. Apenas seja genuíno sal e ele sentirá sede se há algo nele. Isso está tão ausente hoje em nós que a única coisa que a gente está conseguindo fazer hoje, e principalmente através da internet, é tirar pessoas de um tabernáculo e levar para o outro. Mas poucas são as pessoas que estão ganhando aí as prostitutas, os ladrões, as pessoas aí que, como disse Jesus, eu vim para os doentes. Os sãos não precisam de médico. A gente só está tirando gente de uma igreja e levando para outra. Será por quê? Será que não estamos sendo sal? Que a maioria de nós, dentro dessa situação, como existe, quantas famílias hoje, casal, não se separou, questão do casamento, mas o marido está numa igreja, a esposa está em outra. Aí se os filhos não sabem se segue o pai, se segue a mãe, tá aquele trem rachado. Aí muitos filhos agora nem na igreja nenhuma tá, já tá no mundo. Mas fica lá, aquela queda de braço. Aí vai seguindo aquela queda de braço. Aí os pastores não dão essa orientação aqui, que eles querem membros. Porque para nós, a vitória da verdade é a pessoa sair daquela igreja lá e vir para a nossa. Mas é isso que estamos vendo aqui na mensagem? Agora vai rasgar essa página aqui e jogar fora? Vai ignorar essa parte aqui? Não te unas à sua denominação. E o que é denominação? É um sistema, é uma organização. Mas o que é isso? É um espírito. Como o comunismo. Às vezes o profeta fala, mostra, comunismo é um espírito. É uma ideologia. As pessoas morrem, aquele espírito vai seguindo. Mas o foco está aí nas pessoas. Não te unas. Vá a ela. Se não podes obter todo o pão, o que é um profeta, né? Obtenha a metade. Não podes obter uma metade? Obtenha apenas uma fatia. Vê? Ou seja, no momento que ela está lá assistindo o culto, se o Zino tudo que cantou não presta, pelo menos alguma parte da letra, toma aquilo. Na pregação, alguma coisa que teve de bom, toma aquilo, como ele está dizendo. Se não pode obter a metade, obtém apenas uma fatia, alguma coisa de bom vai ter, não é possível. Mas é uma denominação. Mas alguma coisa de bom ainda tem. Você está lendo a palavra de Deus?
Porém, essa é a maneira que ganharás a teu esposo ao fazeres isso. Ah, tá vendo? Aí, quantas famílias hoje estão numa queda de braço, aí a esposa quer ganhar o marido, mas do jeito que tá fazendo não vai ganhar nunca. O esposo quer ganhar a esposa, mas do jeito que tá fazendo não vai ganhar nunca. Quer ganhar o filho, quer ganhar a filha, mas do jeito que tá fazendo não vai ganhar nunca. Quer ganhar o parente, mas desse jeito. Essa é a maneira que ganharás a teu esposo ao fazeres isso. Não sejas arrogante. Ah, mas quanta arrogância. Quanta arrogância, o conhecimento das verdades, as informações traz às pessoas. Porque viu isso, porque viu aquilo, e o fulano e a fulana não viu, e o grupo tal não viu. Aí traz aquela arrogância. Pois ele saberá que tem tanto quanto você tem. Vê? Mas quando podes mostrar algo que tens, então esse comportamento arrogante não adianta nada. A pessoa olha e fala, tanto quanto ele tem, eu também tenho. Mas quando podes mostrar algo que tens que ele não tem, isso provocará sede nele para ser como você. A mulher santifica o marido. Ainda cita a escritura novamente. Então veja que quanto estamos agindo errado, né? Aí, às vezes já pregou, já há tantos anos, 10, 20, 30 anos, e não consegue ganhar os parentes, não consegue ganhar o marido, a esposa, os filhos. Será por quê? Não se pergunta que tem alguma coisa errada aí? A gente volta lá, Atos 19. Paulo encontra com Apolo, encontra com aquelas pessoas ali. Não perguntou para eles de que igreja que eles eram e nem chamou eles para ir para alguma igreja, para algum grupo, e perguntou: mas recebestes o Espírito Santo, né? Desde que crestes? Ah, está congregando com quem? João 8,51. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Então, perguntas e respostas número 2, essa à noite, né? Nós lemos aquela de manhã. Irmão Brana, queremos estar perto de sua mensagem na medida do possível. Nos mudaremos para Arizona ou Jeffersonville? Como lhe agrade, qualquer dos dois. Seguramente vos amo, não importa onde vás, o que faças. Né? Aí ele fala, né? Se, já que é para mudar, então, como um conselho, que viria a Jeffersonville, porque lá estaria mais tempo ali, né? Mais pregações ali. Bom, Brano, é demasiado tarde para se pregar aos pecadores? Não meta isso na sua mente. Prossiga construindo a casa, mantenha-se fazendo tudo o que possas, apenas siga adiante até que sejas arrebatado, né? Deveria por si separarem-se os salvos dos pecadores para adoração? Veja aos extremos que chega, né? Em todo lugar adoras a Deus, porém eu penso que se o fizéssemos, como vamos ter uma igreja? Porque os pecadores vêm à igreja mesmo e se assentam ao lado do cristão. Nunca te separes de outra coisa senão do pecado. Ah, mas muita gente, ele entende errado, irmão Brenner. Ele quer se separar do pecador. Como é que você vai trabalhar então? Como é que a gente vai fazer as coisas então? E nós mesmos somos pecadores. Vamos ter que separar de nós mesmos. Não, mas é uma santidade farisaica. Uma santidade farisaica, aquele espírito religioso. Mas como é terrível esse espírito religioso. Como é terrível. Então, quer separar. Mas quer separar dos pecadores. A Bíblia manda a gente se separar do pecado. Mas uma coisa é o que as pessoas leem, outra coisa é o que elas entendem. Se entende errado, não adiantou nada a leitura. Se não tem a revelação daquilo ali, não adiantou muita coisa. Obtenha o pecador, se podes, mas não participes de seu pecado. E aqui, terceira carta de João, né, no capítulo 1.
coloquei aqui esses versículos iniciais aqui. Eu vou ter que abrir essa escritura porque tem alguns outros detalhes ali, já encerrando aqui, mas é importante que eu traga aqui essa escritura também, irmãos. Capítulo 1. Só tem um capítulo, né? Terceira carta de João. Deixa eu colocar ali. Então vejam bem. Presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenha saúde assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Ele andava na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram do teu amor, as quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Porque neles seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, agora veja bem, aqui, olha o paralelo. Aqui você tem o amado Gaio, que anda na verdade, né, João admirando ele por isso, né, fiel ali e tudo, que anda na verdade, na palavra. Mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, o destaque, não nos recebe. Olha só. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, não recebe os irmãos. E impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Olha aí. Nós temos hoje Diótrefes nas igrejas. É o quadro de hoje, hein? Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Então, existia já lá na primeira era esse tipo de espírito, irmãos. Esse tipo de situação, né? E hoje não tem sido diferente. Por isso, nós precisamos examinar as Escrituras e precisamos desse discernimento através do Espírito Santo para resistir a essas obras do diabo, para resistir o diabo que vem com esses espíritos malignos para colocar dentro da estrutura da igreja cristã. Não é lá fora, no denominacionalismo, é aqui dentro. Quantas igrejas aí denominacionais estão com mais frutos aí do Espírito, com mais exemplos de cristianismo do que muitas igrejas da mensagem, que muitos grupos, do que muitos de nós. Com esses comportamentos infantis, egoístas, arrogantes, achando que somos a última Coca-Cola do deserto, a última bolacha do pacote, e etc. Perguntas e respostas número 4, 30 de agosto de 1964, tradução de Goiânia. Como podemos encontrar a vontade do Senhor? Nosso lar Deveríamos mudar nossa residência para Jeffersonville, Indiana? Agora esperem, isso aqui, né, já... ainda naquela linha de perguntas, se deveriam mudar, se deveriam... eles queriam encontrar a vontade do Senhor. Veja que isso está relacionado. A pessoa, né, nós, será que aqui a vontade de Deus eu estar aqui? Então está relacionado em estar na vontade de Deus. Deus quer que eu esteja lá, que eu esteja acolá. Quero estar em um corpo local onde eu me sinta, onde eu me identifique, onde eu seja útil ali. Então veja, as pessoas tinham essas mesmas preocupações. Mas veja o que o profeta respondeu. Isso é o que eu estou tratando de dizer às pessoas. O irmão Neville crê na mesma mensagem que eu creio. O irmão Caps, o irmão Biller, o irmão Rudiel, todos estes irmãos em volta aqui creem na mesma mensagem que eu creio. Eles a pregam tal como eu faço.
Ah, mas hoje os pastores, os líderes não estão tendo esse tipo de atitude, não. Muito pelo contrário, eles até vai lá e atende as pessoas para elas não ter que congregar com outros. Se precisar, abre um ponto de pregação ali, uma congregação. Mas indicar para essas pessoas outros homens ali de Deus, de jeito nenhum. Mas o Espírito Santo que estava no mensageiro, no irmão Branham, olha como ele agia. E se o desejam, realmente o desejam, se vão mudar e se vão se retirar alguma coisa ou outra, e se desejam vir pela palavra, vem aqui, vem ao tabernáculo, aí é onde a ouvem. Estes são homens pios, são homens que têm o mesmo Espírito Santo que eu tenho, que vocês têm, ensinam da mesma Bíblia a mensagem, e a mesma mensagem. Então, o profeta fazia isso. Era assim que o profeta fez. 2 Coríntios capítulo 13, verso 8, para finalizar. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Irmãos, espero que tenha ficado claro que eu tentei aqui transmitir. Nós desejamos estar na verdade, nós desejamos estar na perfeita vontade de Deus. Eu creio que toda pessoa sincera, ela deseja isso, mas precisamos tomar os conselhos de Deus, através da palavra de Deus, através da Bíblia, através do seu profeta, e muito mais do que conhecer em detalhes o que está escrito, nós observarmos, irmãos, como Jesus agiu. Observar a natureza dele, o comportamento dele, como que ele agiu. E também, mais próximos de nós, na nossa época, o irmão Branham, que aquele mesmo Espírito Santo estava nele. E nós observarmos o comportamento dele, a atitude dele em relação aos desafios, aos problemas, as mesmas dúvidas, as mesmas dificuldades que as pessoas tinham, que nós temos hoje, as orientações que ele deu, como ele agiu. Ficar atento a isso. Só conhecer textos e isso e aquilo, tudo isso é importante, mas muito mais olhar para esses resultados nessa vida vivida. É bom ver os milagres, aqueles testemunhos de sinais e prodígios de tudo, maravilha. Mas principalmente essa epístola viva, essa carta lida por todos os homens, que foi Jesus, que foi Paulo, que foi também William Branham, em que nós podemos ver o testemunho, que nós podemos ver Cristo ali, aquela natureza divina habitando naquela pessoa. E é o que nós precisamos para, de fato, podermos manifestar neste mundo o cristianismo, o amor de Deus para com a humanidade. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo. E, se Deus permitir, vamos seguindo com mais conteúdos para assim avançarmos nessa jornada enquanto ainda estamos aqui, e precisamos vencer. Eu só esqueci ainda aqui de um parágrafo, acabei de lembrar aqui. Eu esqueci de colocar aqui para vocês. Eu poderia aproveitar e colocar. Aqui um bônus aqui, Um bônus aqui ainda. Essa mensagem é o selo de Deus, O selo de Deus, eu quero ler só um parágrafo aqui rapidamente. Eu estava lendo essa mensagem, eu lembrei também deste assunto. Então, selo de Deus, 14/5/1954, tradução da Voz de Deus. Lá no parágrafo 58, eu queria ler só isso aqui, ó. Agora com atenção ouçam, de modo que não deixem de se recordar. Não estou condenando os católicos e não estou condenando os protestantes, porque de ambos e de todos eles procede a semente de Deus por eleição. Aqueles que são ordenados para a vida verão isto e caminharão nisto. Aqueles que não podem ver, caminham em trevas. Isso é com Deus. Deus faz isto. Ele jurou e prometeu a Abraão que ele o salvaria e sua semente. Agora, se vocês têm a semente de Abraão, vocês têm vida eterna. Isso é tudo. E vocês são herdeiros de acordo com a promessa. E isto é tudo por graça e por eleição de Deus. Isso tira qualquer mérito nosso, qualquer coisa que a gente poderia se vangloriar, pensar. Então, é mais uma citação que complementa tudo isso que nós temos lido aqui, falado, e que essas palavras possam
ser vivificadas no coração de cada um de vocês, através do Espírito Santo, dando o entendimento. E se você, claro, tiver no espírito correto, né? Que Deus os abençoe, né? E possa lhes recompensar aí pelo tempo, né? Dedicado à palavra de Deus, né? É você quem ganha com isso, né? É você quem é beneficiado, com certeza. Deus abençoe e até a próxima, se assim Deus nos permitir, né? Grande Shalom.